Você conhece as promessas de Deus para a sua vida atual e para a sua eternidade? Você tem buscado saber em que e como a palavra de Deus te orienta? Você tem a capacidade de dizer se você foi enganado ou não a respeito de algum ensinamento através da palavra? Se você descobrir que foi enganado, você tem coragem de mudar de postura e assumir aquilo que é verdadeiro? Ou irá continuar praticando o que aprendeu de forma errada só porque é mais cômodo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como esse. Compartilhe o vídeo com alguém que você conheça para edificar a fé e o conhecimento dessa pessoa também. O Senhor Deus, através do profeta Oséias, orientou o povo de Israel o motivo deles serem destruídos e deles sofrerem tanto. Deus, através do profeta Oséias, falou assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. A paz de Cristo, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Oséias e hoje vamos falar um pouco sobre conhecimento, que a Bíblia nos fala sobre conhecimento. Perceba que ao começar esse vídeo, eu comecei fazendo 4 perguntas. Se você conhece a Deus a respeito das promessas, se você tem buscado em conhecê-lo, você tem a capacidade de dizer se foi enganado ou não através da palavra, que você descobrir que foi enganado, o que você faria. E li também uma passagem que está contida no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, onde Deus fala, no contexto do versículo 6 ali, que o povo foi destruído porque lhe faltava conhecimento. Perceba que se você não tem conhecimento, você é destruído facilmente porque você é enganado. Você é induzido ao erro, você é conduzido àquilo que não é correto diante dos olhos de Deus, aquilo que desagrada a Deus. E isso acaba fazendo você tomar decisões erradas, decisões que entristecem o coração de Deus, decisões que vão muitas das vezes atrair a ira de Deus para a sua vida, para sua descendência. Perceba que no versículo que eu li, logo atrás, no vídeo, Deus fala que porque vocês rejeitaram o conhecimento acerca da pessoa de Deus, Ele também rejeitará a vós e aos vossos filhos. Então, isso traz um impacto muito grande, não só na vida das pessoas que rejeitam, mas da descendência daqueles que rejeitam o conhecimento acerca de Deus, da vontade de Deus. Muitas vezes você é instruído, você é ensinado erroneamente e por diversos motivos, por influência de Satanás, homens descomprometidos com a palavra de Deus são influenciados por demônios, são influenciados pela sua própria vontade, por diversos motivos. Muitos homens passam por homens de Deus e distorcem a palavra de Deus. Não se esqueça que o próprio Cristo disse que viu Lúcifer ser lançado do céu como um raio. O próprio apóstolo Paulo, orientando a igreja de Coríntios em sua segunda carta, no capítulo 11, do versículo 12 ao 15, ele relata a seguinte instrução: e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Isso o apóstolo Paulo orientando a igreja acerca de falsos apóstolos, de falsos presbíteros, de falsos homens de Deus. Em todo tempo sempre houve os falsos, e assim como há os falsos, também há os verdadeiros. Não devemos generalizar. Mas então como discernir e como saber quem é o falso e quem é o verdadeiro? Simples, analisando as Escrituras. É fato que muitas das coisas que estão contidas no livro sagrado, na Bíblia, necessitam de um conhecimento profundo, necessitam de um entender mais profundo, necessitam muitas vezes de muitas informações que não estão ao nosso alcance, o que hoje é quase que impossível. E hoje temos informações à nossa mercê, à nossa vontade, todos os tipos e de todos os tempos. Algumas devem ser verificadas se são verdades ou não, mas nos dias de hoje temos todo tipo de informação. Basta você acessar um Google da vida, você vai encontrar qualquer informação que você queira. Então, para
discernir e saber se estamos sendo enganados ou não, se é proveniente a fala através daquele homem que se diz servo de Deus, se ela é verdadeira ou não, precisamos consultar as Escrituras. E como eu disse, muitas das coisas são profundas, necessitam de um aprofundamento, de um estudo mais aprofundado acerca de profecias, por exemplo, como exemplo o livro do profeta Isaías. Tem muita coisa ali que são profecias para o futuro, são profecias que já aconteceram há milênios atrás, então necessitam de estudo maior. Mas muita coisa que está contida nas Escrituras Sagradas é simples, é de simples observação para se praticar. E você conhecendo pouco, você não precisa conhecer muito, mas você conhecendo pouco e vivendo o pouco que você conhece, diante de Deus é um grande feito. Deus, o próprio Deus deixou relatado através dos seus servos, os apóstolos, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas a partir do momento que você conhece, que você tem acesso ao conhecimento, às Escrituras, ao significado delas, isso já vai contar contra você e contra mim no dia do juízo. Quando nos apresentarmos diante de Deus, não vamos poder falar: eu não sabia, eu não tinha informação, eu fui ensinado errado. Não, porque cada um tem o seu dever. Os ensinadores, o dever de ensinar corretamente. Aqueles que ouvem, o dever de aprender, de verificar se está correto, se está em concordância com a palavra de Deus, e se estiver, temos o dever de pôr em prática. E também de nada adianta conhecermos e não vivermos o que conhecemos. Assim como para os ensinadores, de nada adianta pregar, ensinar, se não viver o que ensina. Tudo isso conta diante de Deus. Então temos que verificar. E para o vídeo não se alongar muito, hoje vamos falar um pouco sobre batismo. Por que o batismo? Qual a necessidade do batismo? É necessário um batismo? Vamos aprender um pouco sobre o batismo. O próprio apóstolo Paulo, orientando a igreja de Coríntios em sua segunda carta, capítulo 11, do versículo 12 ao 15, ele relata a seguinte instrução: E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Isso o apóstolo Paulo orientando a igreja acerca de falsos apóstolos, de falsos presbíteros, de falsos homens de Deus. Em todo tempo sempre houve os falsos, e assim como há os falsos, também há os verdadeiros. Não devemos generalizar. Mas então como discernir e como saber quem é o falso e quem é o verdadeiro? Simples, analisando as Escrituras. É fato que muitas das coisas que estão contidas no livro sagrado, na Bíblia, necessitam de um conhecimento profundo, necessitam de um entender mais profundo, necessitam muitas vezes de muitas informações que não estão ao nosso alcance, que hoje é quase que impossível. E hoje temos informações à nossa mercê, à nossa vontade, todos os tipos e de todos os tempos. Algumas devem ser verificadas se são verdades ou não. Mas nos dias de hoje temos todo tipo de informação. Basta você acessar um Google da vida, você vai encontrar qualquer informação que você queira. Então, para discernir e saber se estamos sendo enganados ou não, se é proveniente a fala através daquele homem que se diz servo de Deus, se ela é verdadeira ou não, precisamos consultar as Escrituras. E como eu disse, muitas das coisas são profundas, necessitam de um aprofundamento, de um estudo mais aprofundado acerca de profecias, por exemplo, como exemplo o livro do profeta Isaías. Tem muita coisa ali que são profecias para o futuro, são profecias que já aconteceram há milênios atrás, então necessitam de estudo maior. Mas muita coisa que está contida nas Escrituras Sagradas é simples, é de simples observação para se praticar. E você conhecendo pouco, você não precisa conhecer muito, mas você conhecendo pouco e vivendo o pouco que você conhece, diante de Deus é um grande feito. Deus, o próprio Deus, deixou relatado através dos seus servos, os apóstolos,
que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas a partir do momento que você conhece, que você tem acesso ao conhecimento, às escrituras, ao significado delas, isso já vai contar contra você e contra mim no dia do juízo. Quando nos apresentarmos diante de Deus, não vamos poder falar: ah, eu não sabia, ah, eu não tinha informação, ah, eu fui ensinado errado. Não, porque cada um tem o seu dever. Os ensinadores, o dever de ensinar corretamente. Aqueles que ouvem, o dever de aprender, de verificar se está correto, está em concordância com a palavra de Deus. E se estiver, temos o dever de pôr em prática. E também de nada adianta conhecermos e não vivermos o que conhecermos. Assim como para os ensinadores, de nada adianta pregar, ensinar, se não viver o que ensina. Tudo isso conta diante de Deus, então temos que verificar. E pro vídeo não se alongar muito, hoje vamos falar um pouco sobre batismo. Por que o batismo? Qual a necessidade do batismo? É necessário um batismo? Vamos aprender um pouco sobre o batismo. Antes de ler algum versículo bíblico a respeito de batismo, para nós tirarmos as dúvidas, peço que você tire do seu coração todo o preconceito que você possa ter acerca de uma opinião ou acerca de algum ensinamento diferente daquilo que você já teve. Você teve um ensinamento diferente do que você vai ouvir aqui, tudo bem, mas cabe a você analisar se esse ou aquele ensinamento está de fato correto com as escrituras. Isso é responsabilidade sua, responsabilidade minha, responsabilidade de todos que ouvem a palavra de Deus. Então, acerca do batismo, eu quero deixar antes uma pergunta. Uma criança, quando nasce, quando ela ainda é criança, quando ela ainda não tem as suas faculdades mentais todas formadas a ponto de poder dar opinião acerca disso ou daquilo, essa criança, ela pode ser batizada? Ela deve ser batizada? Na sua opinião, qual a sua opinião a respeito disso? Vamos para as escrituras sagradas. O trecho que eu vou ler aqui se encontra em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20. É o próprio Senhor Jesus Cristo falando acerca do batismo. O batismo é a primeira ordenança do Evangelho. Uma das instruções que o Senhor deu aos apóstolos foi: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Percebemos aqui nessa ordenança de Jesus Cristo aos apóstolos que o batismo se faz necessário na vida de todo aquele que crê, né? Vai ter uma outra passagem que Cristo fala assim: todo aquele que crer e for batizado será salvo, porém os que não crerem serão condenados. Então perceba que antes de ser batizado existe um crer, e antes do crer existe um ensinar, um ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, para você ser batizado é necessário que você creia. Para você crer é necessário que você seja ensinado, você seja instruído. Então, segundo essa passagem bíblica, uma criança não deve ser batizada. Ah, mas eu tenho parentes na família, crianças que foram batizadas. Eu mesmo fui batizado quando era criança. Não tem problema. Uma criança ser batizado não quer dizer que ela será salva porque foi batizada. Porque uma criança já é inocente. Ela nasce debaixo do pecado, mas ela não comete o pecado. Uma criança não tem o intuito e o prazer no pecado. Até mesmo Jesus Cristo falou que o reino dos céus é feito das crianças. Se nós não nos tornarmos como essas crianças, nós não poderemos herdar o reino dos céus, né? Então o batismo, para haver um batismo, é necessário que haja arrependimento, é necessário que você seja instruído, que você conheça a vontade de Deus e que você se arrependa dos seus maus caminhos, você se arrependa de tudo aquilo que você fez na sua vida que contrariou a vontade de Deus. Uma vez você tendo esse esclarecimento de que aquilo que você fez era errado diante de Deus e você se converte dessas atitudes, que conversão nada mais é do que mudar de direção, mudar de caminho, né? Então converter-se significa mudar de atitude naquilo que estava errado diante de Deus. Eu reconheço que aquilo estava em desacordo com a palavra de Deus, então vou converter os meus caminhos, vou transformar as minhas ações, as minhas atitudes naquilo que Deus aprova e não ir ao contrário, na mão contrária do que Deus aprova, né? E outra passagem que fala sobre o batismo, por exemplo,
O apóstolo Pedro, quando ele se levanta ungido pelo Espírito Santo e começa a pregar e ganha ali quase 3.000 almas na sua primeira pregação, o povo, ouvindo a pregação dele, pergunta para ele o que deveriam fazer para alcançarem a salvação. E Pedro responde assim ao povo: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então perceba que Pedro, ali exortando os irmãos judeus que estavam ouvindo, ensinando e pregando, ministrando aos irmãos que estavam ouvindo, e eles questionaram acerca de o que fariam para serem salvos. Ele diz: arrependam-se, é necessário que haja um arrependimento. Se você perguntar para um bebezinho recém-nascido, você se arrepende dos seus pecados? Ele não vai responder. Primeiro, porque ele não fala. Segundo, porque ele não tem consciência do que é pecado, né? Então, quando que passa a ter consciência? Quando que passa a ser pecado diante de Deus? A partir do momento que você tem consciência do certo e do errado, que você tem as suas faculdades mentais e você começa a tomar atitudes deliberadamente erradas, aí você já tem consciência, você tem a capacidade de discernir se é certo ou errado. Esse é o momento em que você pode escolher ser batizado ou não, né? E aí Pedro respondeu àquele povo: arrependam-se, cada um de vós seja batizado. Então, para ser batizado, é necessário que haja arrependimento. O arrependimento aqui vem primeiro, né? Como o próprio Cristo ensinou. Pode ver que não há contradição no que Cristo falou e naquilo que Pedro ensinou. É justamente porque Pedro aprendeu com Cristo. Essa passagem de Pedro se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Tem outra passagem acerca de batismo, que Jesus dizendo, ensinando os discípulos, os apóstolos, ele diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso se encontra lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 18 e 20. Do 18 ao 20. Então perceba que Jesus deixou um ide, uma ordenança, né? Ide, façam discípulos, todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles têm que ir, eles têm que ensinar, eles têm que explicar os mistérios, explicar a palavra de Deus, exortar a palavra de Deus. Então a pessoa tem que decidir se ela vai ser batizada ou não, né? Então eles têm que ensinar eles a obedecerem a tudo que eu vos ordenei. Também diz lá em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então até mesmo antes do batismo tem que ter uma crença. Eu ouvi, eu fui instruído, eu fui ensinado, e eu creio que aquilo ali é verdade, eu creio que aquilo ali é a palavra de Deus, então eu posso me decidir ser batizado ou não. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se você perguntar para uma criancinha, para um bebezinho, né, ou uma criança de 5 anos, você crê que Jesus Cristo morreu por seus pecados? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se tornou homem? Ela não vai ter consciência acerca disso. Se tornou homem para morrer no meu e no seu lugar? Ela não vai ter consciência a respeito disso, né? Então é necessário ser instruído, crer e então tomar a decisão de ser batizada. Não quer dizer que se uma criança for batizada indevidamente, por não estar em concordância com as Escrituras, não quer dizer que ela não vai ser salva. Não é isso que estou dizendo aqui, estou ensinando aqui. Isso não vai fazer diferença na vida da criança. A criança é inocente. O que eu estou querendo dizer aqui é que o papel de um pai, de uma mãe, é ensinar os caminhos do Senhor. E quando essa criança tiver consciência, essa criança tiver capacidade, então ela escolherá se batiza ou não. A própria palavra nos ensina acerca de instruirmos os nossos filhos. Provérbios 22:6 diz o seguinte:
Instrui o menino nos caminhos que ele deve andar, e quando crescer e se envelhecer, não se desviará dele. Temos também um dito popular muito famoso, entre os homens, que diz assim: o pai que ensina o filho, o pai que leva o filho para a igreja, quando criança, quando adulto, não irá buscar ele na porta de uma cadeia. É muito famoso esse ditado entre nós. Nós conhecemos esse ditado e bem é verdade. Porque ainda que o menino venha se desviar no meio da caminhada, ele aprendeu os caminhos do Senhor, mas se desviou, ele ainda lá na frente irá lembrar daquilo que ele aprendeu. Lembra a passagem do filho pródigo? Quando ele estava lá fora dos caminhos do pai, fora dos caminhos que o pai tinha ensinado, que o pai queria para ele, e estava em tremenda dificuldade, ele se lembrou da casa do pai, dos ensinamentos do pai, e ele voltou para o pai. Então assim acontece na nossa vida. Então a obrigação de um pai e de uma mãe é ensinar e instruir os seus filhos. Não tem obrigação, dever de batizá-lo, porque esse batismo vai ser indiferente na vida da criança. Se uma criança falecer hoje, ela estará com Deus. Se ela falecer enquanto criança, ela estará com Deus. Agora, após a fase da criança, se tornou um adolescente, já tem consciência do que é certo e do que é errado, e continua praticando aquilo que é errôneo, que é contrário à vontade de Deus, então ela irá prestar conta dos seus atos diante de Deus. Como um adulto capacitado, ela também irá prestar conta diante de Deus, Então, os ensinamentos que ficam aqui hoje, peço que você medite e veja se o que eu estou falando aqui é verdade ou é mentira, se o que eu estou falando aqui é real. Verifique nas escrituras. Talvez tenha ensinado você que, não, você é pai, você tem que garantir a salvação do seu filho batizando ela. Não, Jesus Cristo é o exemplo em tudo. Jesus Cristo, ele foi se batizar, ele tinha cerca de 29 anos, de 29 para 30 anos. E ele é o exemplo em tudo, pois a Bíblia é cristocêntrica. Desde Gênesis capítulo 1, ali está falando de Cristo, até o Apocalipse. Então Cristo é o exemplo em tudo. Então eu tenho que esperar 29 anos para me batizar? Não, você tendo consciência das suas atitudes, você tem que escolher se batiza ou não. E o batismo não salva ninguém. O batismo é apenas uma profissão de fé. Você está professando diante da sociedade, diante da congregação, dos irmãos, que você creu. Então você está se batizando. Porque lembra dos 2 ladrões na cruz ao lado de Jesus? Ele não era batizado, ele não se batizou, mas ele se arrependeu ali. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus, ia morrer por nossos pecados e se arrependeu. E foi salvo. Cristo falou que ele estaria com ele no paraíso, não falou? Então, o batismo não salva. O batismo é apenas uma profissão de fé. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que crer, então você precisa crer. O batismo, na verdade, é você estar assumindo que você creu diante da sociedade e se batizando para demonstrar para aquela sociedade, para aquelas pessoas, que você creu no Evangelho, na palavra, em Cristo, em Deus. Então você se batiza. É esse o significado do batismo. Eu não concordo, eu discordo. Você tem todo o direito de discordar. Porém, verifique nas Escrituras se o que está sendo falado aqui está condizente com as Escrituras ou não está condizente. Por isso que lá no começo eu fiz a pergunta, se você tivesse aprendido errado, descobrisse que está errado, descobrisse através da palavra de Deus que está errado aquilo que você aprendeu, você mudaria de opinião, mudaria de posição, mudaria de atitude ou continuaria praticando aquilo que você aprendeu, mesmo sabendo que está errado? Então a escolha é de cada um, a escolha é minha, a escolha é sua, Muitas coisas eu aprendi com aqueles que estavam acima de mim, me ensinando, me doutrinando, muita coisa de ótimo proveito, mas muita coisa eu fui verificar depois nas Escrituras e também vi que não era daquele jeito, daquela forma. Mas por que ensinam errado? Muitas vezes, não por maldade, não por intenção enganosa, como muitos que tem por aí, com intenção de deturpar a palavra e atrair pessoas para si e se darem bem em cima das pessoas, Existem muito desse tipo, mas muitas das vezes não. Muitas das vezes por uma certa falta de conhecimento histórico, muitas vezes por falta de um aprofundamento nas Escrituras, Existem vários motivos, mas o que eu quero que fique aqui, que você medite, é que precisamos verificar,
Cada um tem a sua responsabilidade em buscar a Deus, em conhecer a Deus, não somente se alimentar pelo pão que é dado através da mão de outro. Jesus Cristo diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu e Ele é o alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Então temos que buscar a conhecer a Deus, buscar conhecer a Cristo. Ele mesmo falou que Ele é o Verbo, né? João relatou que Ele é o Verbo, que se fez carne. Então temos que buscar a conhecer Ele, a vontade dEle, os ensinamentos dEle. Mas o que eu aprendi está em discordância. Vai e analise. Se você tem dúvida, peça direção a Deus. Se você está com dificuldade, vá e questione quem te ensinou. Mas isso é assim porque a Bíblia, de forma alguma, a palavra de Deus, ela pode se contradizer. Se existem passagens que são contraditórias, isso quer dizer o quê? Ou você entendeu errado, ou te ensinaram errado, ou até mesmo a tradução da Bíblia foi traduzida equivocadamente. A Bíblia foi traduzida por homens, né? Ela foi escrita por homens inspirados por Deus, e na Escritura não há erro, mas ela foi traduzida depois milhares e milhares de anos por homens, e esses homens podem ter errado nas suas interpretações, colocado as suas posições pessoais sobre as traduções. Então temos que verificar tudo isso. Mas saiba que se você souber pouco e praticar o pouco que você sabe, isso já conta muito diante de Deus. Guarde essa palavra no seu coração, medite nela, estude ela, busque se aprofundar nas Escrituras. Temos informações de todos os tipos hoje em dia está fácil de aprender. E tudo aquilo que você ouvir, verifique se está condizente com a palavra. Se você ficou em dúvida, se você tem dúvida, busque a Deus e peça para Deus te mostrar o que é certo, para Deus te mostrar aquilo que é verdadeiro, para você não ser enganado, e o Espírito Santo vai te direcionar, né? Então, guarde essa palavra no seu coração e busque conhecer mais a Deus. E para esse vídeo não ficar muito longo, e já está ficando muito grande esse vídeo, eu vou encerrar esse ensino de hoje e peço que orem uns pelos outros, orem pela nação, orem pela minha vida, né? Assim como eu também oro por esse país. Ore pelos seus ensinadores. Se você vê que tem o seu ensinador, o seu pastor, aquele que é responsável espiritual sobre a sua vida, está equivocado com alguma coisa nas Escrituras, converse com ele educadamente, e se ele não mudar de opinião, converse com Deus, apresente ele diante de Deus, que Deus possa mostrar, abrir os olhos dele. Mas o importante é você obedecer a Deus do que obedecer a homens. Homens foram colocados para serem líderes espirituais, sim, é verdade. Mas quando saírem da palavra de Deus, dê preferência a obedecer a Deus, pois mais vale obedecer a Deus do que obedecer a homens. Tá bom? Fique com essa palavra em nome de Jesus e até o próximo vídeo.